Queridos amigos, que alegria, estamos entrando na sua casa através do YouTube para falarmos sobre o programa Estudando as Obras de André Luiz, do livro Obreiros da Vida Eterna, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Nós estamos estudando o capítulo 7º, que é 3 programas, e esse será o 2º programa. É importante você não assistir o 2º programa sem assistir o primeiro. Depois nós teremos o 3º programa. Não adianta assistir o 3º programa se você não assistiu o primeiro e o 2º. É uma sequência, né? Então nós estamos vendo que Luciana, pela sua mediunidade de clarividência, ela consegue buscar no arquivo mental de Padre Domênico alguns crimes que ele havia cometido. Isso é importante naquele momento porque ele estava culpando Deus, culpando Jesus, culpando a igreja que havia oferecido a ele o céu, e de repente ele está no inferno, em sofrimento. Então ela começa a dizer que ele está no inferno por culpa dele mesmo. Vamos dar continuidade. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que Jesus abençoe o nosso encontro. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada, destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo, não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente, determinada escritura que não apresentastes. Que vejo, em torno dele, há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos, carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa, e o moribundo entrega-vos grande testamento, em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos, afetuoso e humilde, de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honraram o nome. Declara, foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero, escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O agonizante acompanhava-vos atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira. Declara-vos seu arrependimento in extremis e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receber os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição. Reitera-vos
a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo, que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver, conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando, permanece angustiado na terra mental de vossas lembranças vivas. Aqui nós vemos que o padre Domênico, ele tinha o mesmo problema de caráter do pai. O pai também já tinha esta dificuldade a nível sexual, com a diferença de que não era um sacerdote, mas era também um homem de influência, um homem que tinha recursos, um homem que tinha bens, teve filho dentro e fora do casamento. Domênico tinha irmãos legítimos e tinha também irmãos que fora realizado com mulheres que não eram a sua mãe. Então aqui nós vemos a peculiaridade, porque o problema de Domênico é muito parecido com o do pai. E o que nos chama a atenção é que o pai, no momento, percebendo que já estava de retorno ao plano espiritual, lavra um Novo Testamento. E neste Novo Testamento, nestas palavras finais, pede para que uma parte da herança, uma parte dos seus bens fossem para aqueles filhos que não eram os legítimos, que aparentemente e legalmente não tinham direito a nada. E aí, quando ele desencarna, ele havia feito uma prece muito bonita, ele abraça o pai, ele reconforta o pai, ele tinha essa capacidade de mostrar uma coisa que não era verdadeiramente. Quando o pai morre fisicamente falando, ele pega aquele documento, deixa de lado e não executa nada da vontade do pai. E o pai, que havia perdido apenas e tão somente o corpo físico, porque a morte não existe, o que morre é o físico, mas o espírito continua a sua vida, ele passa também a acompanhar o filho, não compreendendo por que o filho fez aquilo, já que na condição de sacerdote, ele tinha uma condição financeira invejável, porque era ele que recebia diretamente toda a ajuda que os adeptos da Igreja Católica daquela paróquia fazia para ele. Então o padre tinha uma vida cômoda, uma vida com excessos na alimentação, com excessos de regalias, não precisava ter cometido a atitude que cometeu. Aqui nós vemos dois pontos interessantes, não é? O primeiro, o pai não era um sacerdote, não estudou todo aquele estudo de complexidade que fez o filho na condição de se formar para um padre. Moralmente, o pai tinha um comportamento naquele momento muito mais reto do que o do filho, porque o filho também já tinha esses defeitos, já tinha esses vícios, mas o pai estava consciente que ele deveria destinar uma parte dos seus bens para aquelas crianças que reconhecidamente ele sabia ser os seus filhos. E o segundo ponto é que, na condição de padre, ele violou de uma maneira intensa uma promessa que ele havia feito ao seu pai, que ele iria cumprir com os pedidos que o pai havia feito, que era reconhecer os seus irmãos que teve fora do casamento. Então vejamos aqui que aqui o padre Domênico erra
em duas situações. Violou um dos princípios da lei da igreja, porque ele não cumpriu uma promessa que ele havia feito no momento em que o pai estava na condição de moribundo, se confessando com ele. Naquele momento ele não estava como o filho, ele estava como o padre. E o pai confiou nele como padre. E num segundo momento, nós percebemos também que ele passou a ser desonesto com os seus irmãos por parte de pai. Então aqui tem dois erros gravíssimos cometidos pelo padre Domênico. Olha, esse já é o terceiro caso estudado. Duas mulheres e o pai, o próprio pai no mundo espiritual, acompanhando ele com aquele ódio, com aquela raiva, não é? Envolvendo-o em alguns momentos para que ele cumprisse o que ele havia dito, que era reconhecer aqueles filhos que estavam passando necessidades. Vamos continuar a leitura? A clarividente para, de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo, salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato, desejáveis a qualquer preço o curato, que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento. A pequena cidade, sob a orientação de um antigo pároco, intentais a realização do desejo por métodos suassórios. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia, em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência, sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente, servir à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas, arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes, com fingida humildade, a solicitação que vos preocupa. Enganado. O dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes com que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu
sem delongas, odiando-vos de morte, intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Até o presente momento, já é a quarta entidade que desencarna sentindo ódio pelo Padre Domênico. Uma é o marido que se sentiu traído e envenenou, tirando-lhe a vida. Foi o primeiro caso que Luciana vê. A segunda, uma mulher que ele iludira, essa mulher engravidou, ele recusa os votos que ele havia prometido e ela se suicida. O terceiro é o próprio pai, que lhe pede para dividir os bens e ele não atende. E agora estamos falando de um companheiro de religião, um outro padre, já na velhice, que tinha uma casa muito humilde, um pomarzinho que lhe dava vida, já que ele, com a alta idade, já com a idade avançada, ele não continuava ministrando as atividades que ele tinha como sacerdote, e ele queria comprar aquele terreno que pertencia a este velhinho. E ele não queria ceder a estes propósitos, porque ali o médico havia pedido que ele morasse diante do mar, porque aquilo dava uma sobrevida para ele. E esse padre, tomado de orgulho, de egoísmo, vai até o seu superior, vai até o bispo, reveste de uma humildade que ele não possuía e coloca um plano como se fosse benéfico para a própria igreja. O velhinho é conduzido à montanha, passado alguns dias desencarna e passa a ser a quarta entidade que sente um ódio muito grande. Dos 4, 3 estavam desencarnados e o único que estava encarnado ainda era aquele personagem que foi o início das visões de Luciana, que foi o marido traído. Veja que nós estamos no quarto caso envolvendo o Padre Domênico. O primeiro e o segundo caso narrado, 2 mulheres, dos quais uma delas, o marido, fragou o encontro da esposa com o padre e acabou tirando-lhe a vida de uma maneira de envenenamento. Então são 2 mulheres envolvidas, com mais o marido que se sentiu enganado. Depois nós vemos a situação do próprio pai, que o perseguia com ódio porque ele não cumpriu o acordo que ele havia feito de socorrer os filhos pequenos. E agora, essa triste situação envolvendo um outro padre velhinho, que era pároco, aonde ele desejava o lugar, é o poder. Ele queria o poder. E há aqui uma coisa tão triste, quando ele então oferece ao padre que ele queria comprar a igreja. Ele tinha amigos que tinham recursos para dar ao padre, para que o padre pudesse sair e que ele então pudesse assumir aquela igreja. Quando ele procura o bispo, ele ainda menciona na clarividência, que é como se fosse um filme que estava passando e ela vai descrevendo aquelas cenas, que ele então pega aquelas pessoas ligado ao bispo e ele compra aquelas pessoas para que o processo pudesse sair mais rápido da igreja. Ele é transferido e ele então desencarna com o coração magoado, o ódio envolvendo-o e, logicamente, ao chegar no mundo espiritual, é mais um para engrossar a fileira das perseguições ao Padre Domênico. Só aqui, André, nós estamos vendo 4 situações, cada um com um grupo de espíritos que estão acompanhando esse padre. Então nós estamos percebendo que as coisas vão se complicando cada vez mais. Vamos continuar a leitura? Novo intervalo da clarividente. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois
de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa terra de reminiscências fala bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Eila ao vosso lado, no último encontro, ainda na esfera carnal, acabastes a refeição alta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação. Mas, em toda parte, acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera, sem qualquer proteção, e ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho ainda criança a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte, surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha ao vosso toque particular da campainha. Determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçavam os pobres pedintes, forçando-os a fugir. Espavoridos, a criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos, e a mãe, infeliz, desencarna em pavilhão da indigência, com o sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Então aqui nós já vemos a quinta entidade que desencarnou. 4 desencarnaram e o marido traído ainda estava na roupagem, na narração. A quarta entidade espiritual que nutria um ódio muito grande por aquele padre. É evidente que elas também se permitiram ser iludidas, não podemos também tacar tudo apenas no lombo do padre, mas o padre, não respeitando o que ele havia prometido perante si mesmo e perante a religião, ele usava todo o seu poder, toda a sua beleza, todo o seu verbo fácil para enganar aquelas mulheres. E não pararam por aí não. Nós vamos ver no decorrer do capítulo que o próprio padre pede para que Luciana pare de comentar, porque eram muitos os casos de mulheres que se encontravam nessa situação. Não digo com um filho no colo, ou com um filho de 9 a 10 anos, mas muitas foram as mulheres que passaram pela vida do padre em que ele prometia tudo o que podia, obtinha das mulheres o que queria e depois descartavam. Então nós estamos vendo como lidar com sentimentos é uma coisa muito séria e o quanto isto pode perdurar além túmulo. Como é séria esta questão que estamos vendo hoje. Além disso, André, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho a nossa memória para o túnel do tempo. Emmanuel recebe o prefácio dessa obra em março de 1946. O nosso querido Chico Xavier deve ter recebido essa obra no final de 1945. Nessa época,
nós sabemos que havia alguns tabus, como por exemplo, eu me lembro quando criança, e eu nasci em 1962, na década de 70 ainda existia um tabu, na década de 80, que as mulheres tinham que casar virgem. Eram algumas coisas dessa natureza que prevalecia na mente humana. Essa mulher foi considerada prostituta por ter tido um filho e, logicamente, por nunca ter revelado quem era o pai do filho, pois se tratava de um homem poderoso, que era um padre. E ela continuou a sua caminhada, mesmo sendo insultada pela sociedade como prostituta, porque as pessoas diziam que ela tinha tantas relações que ela não sabia nem quem era o pai da criança, para reivindicar alguma coisa. Quando ela, então, percebe que o filho está com uma doença gravíssima, e ela também já estava quase cega, não conseguia enxergar quase nada, ela vai até o padre e diz: por misericórdia, nos ajude. Ela não pede para o padre assumir a criança, ela pede para o padre auxiliar com recursos financeiros para que naquele momento difícil ela pudesse salvar o filho e ela pudesse ficar bem para dar continuidade no trabalho do ganha-pão. E o mais interessante é que as pessoas que moravam com ele sabiam que quando ele era, de uma certa forma, afrontado, as pessoas já vinham com os cachorros violentos, e ela teve que sair correndo com aquela criança já com uma doença quase que em fase terminal, aonde até acelerou a morte daquela criança. Então nós começamos a perceber que é uma criatura desalmada, é uma criatura que não tem respeito por ninguém. Hoje, por exemplo, só é enganado quem quer. Naquela época as coisas eram muito difíceis. E as mulheres, com o sonho de arrumar alguém para casar-se, lógico que um padre seria, e ainda mais de uma família que tinha dinheiro, seria muito bem-vindo. Lógico que elas também têm o seu grau de culpa. Aqui não vamos também declinar todo o erro para o padre. Se elas tiverem um relacionamento com o padre, é porque elas quiseram também. Só que hoje, por exemplo, tem meios de evitar. Hoje a mente já é diferente. Então veja, agora nós vamos ver um fato interessante, nós vamos ver que ele pede para parar com tudo isso. Por quê? Porque lógico que ele teve muitos filhos. Porque se ele teve muitos relacionamentos, naquela época não tinha os anticoncepcionais. Naquela época não tinha como evitar um filho. Então nós vamos ver aqui muitas pessoas que desencarnaram de suicídio, porque vendo que estava grávida não suportou a recriminação da própria sociedade, e muitas que tiveram os filhos viveram à mercê de uma vida muito triste, de uma vida sacrificiosa. Então é muito grave o que Padre Domênico fez na sua época. É um verdadeiro monstro nessa área de comportamento moral. Vamos dar continuidade? Interrompera-se Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito, exclama: oh, que horror! Vejo mais, diferente mulher de orelhas fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia, nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível. Desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: basta, basta! Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico, para o espírito culpado e sofredor.
As lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa enquanto a seguíamos, enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. Então aqui nós vemos que o sofrimento para ele também foi tamanho, porque ele procurava revestir culpando Deus, a igreja, porque no fundo ele sabia das atitudes que ele havia cometido. E conforme Luciana foi narrando, ele foi revivendo toda aquela sua última existência, até que no momento de tanta dor, de tanta angústia, ele pede para que Luciana pare de narrar. E naquele momento Zenóbia agradece a espiritualidade, agradece aos amigos que estavam ali, agradece a intercessão dos arautos da paz, porque permitiram que aquele homem temporariamente compreendesse a maldade que fez a tantos corações. Porque ele foi um espírito dotado de muita perversidade. E ali ela já dá a instrução de que agora sai de cena a figura de Luciana, com a sua clarividência, e entra o padre Hipólito. O padre Hipólito vai amenizar as dores morais que ele estava sentindo, com palavras duras, mas já mostrando um conceito religioso. Enquanto Luciana tinha o compromisso de desvendar o que ele havia feito, porque André Luiz, padre Hipólito, estavam acompanhando as narrativas segundo a descrição de Luciana. Quem estava vendo todas aquelas imagens era a clarividência de Luciana. Aqui não fala se Jerônimo havia desenvolvido a clarividência ou não. Nós sabemos que o padre Hipólito e que André Luiz não tinham desenvolvido. Nós estamos vendo que eles estavam acompanhando conforme o que Luciana via e comentava. Agora vai vir a figura de padre Hipólito, para que prepare o terreno para que o padre Domênico possa ver a sua mãe. Visto a sua mãe caindo em si, temporariamente, já iriam preparar uma reencarnação compulsória. Então olha como o projeto ele é rápido. Socorreram, já fizeram as ligações necessárias, a mãe de Domênico já numa região superior já estava ciente, porque fora ela também que propusera a Zenóbia este interesse pessoal no caso do filho, e ali já dariam início para que num tempo curto Domênico pudesse vir no meio, muito provável que veremos há pouco, que veremos em seguida, numa daquelas famílias que ele prejudicou. Veja que nós vemos dois pontos importantes, não é? Dos 4 membros que veio de nosso lar, cada um com a sua peculiaridade. André Luiz na condição de um cientista, Luciana era uma enfermeira que num determinado momento teve que desenvolver a mediunidade, a clarividência para ajudar o seu próprio pai. Depois nós temos Jerônimo, um espírito que estava chefiando aquela comitiva, e nós temos também o padre Hipólito na questão da religião. A mediunidade, conforme nós estudamos no 2º livro da codificação kardeciana, que é o livro dos médiuns, nós percebemos nitidamente que são 70 tipos de mediunidade. Então, quando Zenóbia é apresentado para os 4 e quando eles começam a conversar, percebeu que tinha um padre, ótimo,
é de grande valia, porque quem eu quero socorrer é um amigo que foi ex-padre. Zenóbia também foi uma das envolvidas pelo padre, só que ela está numa outra faixa. Ela entendeu que o padre se equivocou, ela entendeu que o padre tinha esse vício, como ela também sabe que se ela entrou na lábia do padre foi por conta dela. Ela tem ciência disso também. Os erros são cometidos por ambas as partes. O padre não forçou nenhuma dessas mulheres a ter relação com ele. Tá certo que o padre ofereceu uma facilidade a elas, mas até aí é um outro assunto, né? E um outro ponto que me chamou muito a atenção é de percebermos que se ela ficasse aqui revelando tudo que o padre havia cometido nos 40 anos de sacerdócio, talvez precisaria um livro só para esse capítulo, porque ela apenas narrou 5 fatos. 5. 3 mulheres, o pai e um padre que ele tomou a igreja. Então nós vemos só dos 5, que são casos graves, né, já nos deixou totalmente, de uma certa forma, dando uma visão de como esse padre era comprometido na questão da imoralidade. Vamos continuar a leitura? A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito, com inflexão de piedade. Como justos são portadores das notas íntimas, que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reuniu no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal, por meio de puras manifestações, do culto externo aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. Então aqui nós começamos a ver o padre Hipólito, que foi ao encontro de orientá-lo sem feri-lo. Ele foi justo, ele acertou, ele procurou envolver padre Domênico, mas sem humilhá-lo. Nós vemos que ele pergunta se o padre Domênico estava realmente interessado na redenção. Não que seria dado um perdão a ele e tudo que ele havia feito seria esquecido, não. Quando cometemos um equívoco perante a lei divina, temos a necessidade de ressarci-lo, seja numa encarnação imediata, ou seja numa encarnação que ao longo do tempo vamos acertando. Então nós vemos as mortes coletivas, por exemplo, tem pessoas que em pleno século XXI estão resgatando débitos da época do Cristo, do século II, do século III. Então nós começamos a ver as nuances do mundo espiritual.
não necessariamente se resgata uma dívida de uma existência para outra. Tem pessoas que estão tardando o débito perante a lei divina há milênios. É uma coisa muito curiosa, que não é de imediato como imaginamos. Então aqui, Padre Hipólito pergunta: Domênico, você realmente quer ressarcir perante si? Quer realmente passar como equivocado? Ou vai preferir julgar a Igreja Católica como sendo o equívoco? O erro está na Igreja Católica ou será que fomos nós os maus servos? Será que nós interpretamos corretamente Jesus ou será que Jesus foi o equivocado em toda a história? Então são perguntas que ele vai fazendo amorosamente, que vai desanuviando aqueles pensamentos do pretérito que há muito via tomado morada na casa mental do padre Domênico e ali estava há muito tempo. Um outro ponto, André, que eu gostaria de enfatizar é que nós vemos aqui que cada equipe que se compõe diante da espiritualidade superior está dentro daqueles que são e têm condições de ajudar determinadas situações. Por exemplo, Zenóbia não poderia ajudar o padre Domênico se ela não tivesse junto dela um padre consciente da sua condição e um clarividente. Por quê? Porque o padre Domênico jamais aceitaria os seus erros. Precisou a clarividente para dizer: pega um pouco, vamos relembrar algumas posturas que você teve. Até que chegou num certo momento ele disse: basta, eu não quero ouvir mais nada e concordo com tudo que foi falado, porque é verdade. Irmã Zenóbia, nós vamos perceber que anteriormente ela diz: nós precisamos fazer ele cair em comoção. As lágrimas é que realmente nos desperta para uma realidade. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é a questão de ter um padre para falar no mesmo diapasão. Ambos eram sacerdotes, ambos conheciam perfeitamente a Igreja Católica. E o padre Hipólito, revestido de uma autoridade moral, ele diz: olha, a Igreja como um todo, com os ensinamentos de Jesus, é perfeito. Quem desviou fomos nós, os padres, que cometemos os equívocos, que destoamos a mensagem do Evangelho. E uma coisa que eu percebo, André, desde o livro Nosso Lar, que nós já estudamos aqui pela TV, A Caminho da Luz, nós percebemos que os espíritos, quando têm que ajudar alguém, eles não floreiam como nós. Passa a mão na cabeça das pessoas, não. Eles falam com muito amor, mas falam daquilo que tem que ser falado. Ou seja, eles não se preocupam se o outro vai ficar milindrado. Eles levam a mensagem sem desprestigiar o outro, sem diminuir o outro, mas colocando com toda sinceridade, pontuando de maneira mais efetiva os erros que cada um cometeu. Então agora, Padre Domênico é tocado, porque Hipólito faz uma prece, fala algumas palavras chamando a atenção dele sobre a conduta. É quando ele então começa a perceber que ele tem que se modificar. Mas é interessante a pergunta que o padre Hipólito faz a ele: você quer se modificar? Você quer auxílio do alto? É uma pergunta muito interessante. Vamos continuar a leitura para nós irmos para o final do segundo programa do capítulo 7º. É um capítulo que será 3 programas, não é? Vamos então partindo já para o final desse segundo programa. De novo, soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram,
honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem. Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro e solenes exéquias, com fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração. Quais miseráveis mendigos! Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação? E ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Então aqui nós vemos que Padre Hipólito, ele procurou com amor mostrar que ainda havia chance do Padre Domênico encontrar um caminho, que ele não ficaria eternamente naquela região espiritual, que era possível sim ele trabalhar em causa própria e que dependia apenas dele. Não adiantaria ele ficar lamentando, ele se humilhando, ele sendo humilhado. Já ocorreu, já equivocou, já cometeu tudo o que havia cometido. Agora, era momento de ajudar aquelas almas que ele levou aos precipícios da maldade, do equívoco, do suicídio, que ele precisava trabalhar e lembrar da figura de Jesus, que passou por tudo o que passou e não desanimou de nós, humanidade. É interessante, né, André? Ele toca aqui num assunto muito profundo, porque depois de ele falar tantas coisas ao Padre Domênico, que tocou profundamente seu coração, ele chama-nos à realidade sobre a questão de nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades que ele viveu, os problemas que ele passou, as lutas que ele enfrentou de perseguição, foi tratado como um desertor, foi tratado como uma criatura indigna, foi tratado numa condição pior do que um ladrão, porque o povo escolheu o ladrão e não o escolheu. Tudo isso diante da nossa condição moral. Mas há uma coisa, André, que me tocou profundamente nas palavras de Hipólito, quando ele diz: quantos dos nossos superiores, que hoje nós estamos pedindo a ele que nos socorram, que se encontrem em situações muito pior do que a minha, muito pior do que a sua, que cometeu erros muito mais graves do que o seu. Quantos foram enterrados com pompas e sofrem zonas de amargura terrível aqui no mundo espiritual. Isso me chamou muito a atenção, André, que é o que a gente fala sempre do movimento espírita, não é? Nós vamos terminar a leitura e depois nós vamos então arrematar com os comentários. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o Padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto,
pela delicadeza e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia, como se o fizesse a uma filha muito amada, e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe, ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora querer modificar o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz. Domênico, que era cego, perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe. Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente. O eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Abriu, ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentiu o contato maternal, como se houvesse alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax, inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me, sou um réprobo, sem perdão, um segregado infernal, hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Então aqui nós começamos a ver como o mundo espiritual ele é fascinante. Mesmo diante de um espírito que havia cometido tantos equívocos perante a lei divina, a espiritualidade permitiu que a sua querida mãe pudesse o envolver. E mesmo um coração tão endurecido, tão rígido, mesmo sensibilizado com as reminiscências do passado, quando ele viu aquele coração amigo, ele mostrou todo aquele lado carinhoso que ele também possuía, e aquilo foi um motivador para que ele pudesse conhecer e mudar de fato no sentido de encarar a responsabilidade que lhe cabia. E ele no final lança uma pergunta: mãe, você pode me amar mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz? Então é muito interessante este desfecho, e ainda teremos mais um programa para ver os momentos finais deste capítulo 7º. Primeiro, ele se achava injustiçado pelo alto porque ele não havia encontrado o céu. Ele não havia feito um questionamento sobre a sua vida e os erros que ele havia cometido. Ele achava que estava correto. Primeiro, ele foi despertado na questão moral. Depois entrou o padre, trazendo a ele a condição de que ele precisaria renovar a sua forma de pensamento e que o sofrimento que ele estava vivendo no mundo espiritual era única e exclusivamente por sua própria culpa. E terceiro, André, é que realmente a figura da mãe, ela toca profundamente. Você trabalha comigo há alguns anos no trabalho mediúnico. E quem trabalha no mediúnico sabe que quando nós trabalhamos com obsessores, num trabalho de desobsessão, que não é um trabalho fácil, nós vamos aos poucos tocando o coração
daquele espírito insensível. Eu falo sempre que o obsessor nem sempre é uma criatura ruim. Ela é uma criatura que foi agredida, como essas 5 personagens, por exemplo, que se sentiram, de uma certa forma, ofendido pelo padre e o persegue porque criaram dentro de si o orgulho e o ódio. Então, dessa maneira, a gente começa a perceber que num determinado momento, quando a gente percebe que aquele espírito já chora, ele já começa a ter uma ideia, a gente diz, olha quem te trouxe. E ele começa a entrar num choro compulsivo por ver a sua mãe muitas vezes ao seu lado. É interessante tudo isso, né, André? Ao encerrarmos o nosso programa, deixe o seu like, comente no vídeo, compartilhe. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, habilite as notificações e divulgue. Se está gostando, se está te ajudando, se está te esclarecendo, divulgue para os seus amigos espíritas, simpatizantes do espiritismo. Divulgue para os amigos espíritas do seu centro espírita, para que juntos possamos estudar e aprender sempre. Nós vamos encerrando esse programa pela TV A Caminho da Luz. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Gratidão ao seu carinho, gratidão pela sua audiência e rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando e que a vida pertinente a essas pessoas, com as suas vivências, possa mostrar para nós o quanto nós temos que lutar para seguir caminhos diferentes para encontrar o Evangelho. Muita paz no coração de todos. Até o próximo programa.